Shalom, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje iremos falar sobre a regência trina provisória e a regência trina permanente. Nas últimas aulas nós falamos sobre a vida e obra de Dom Pedro I, um pouco da sua repercussão aqui no Brasil, um pouco da vinda da corte portuguesa para o Brasil, as circunstâncias mais íntimas de Dom Pedro I, a consolidação da Constituição e a abdicação dele. Hoje nós vamos falar a partir dessa abdicação dele até o período da regência trina permanente. Sabemos que temos duas regências, né? A regência trina e a regência una. Hoje eu vou me concentrar apenas sobre a regência trina para ser mais dinâmico, para ser mais fácil, para ser mais rápido e mais compreensível. Na regência una eu falarei em outro vídeo, certo? Eu trouxe aqui no vídeo, né, no nosso slide, um pouco da cronologia do que foi as nossas aulas. Nós temos, em 1822, o processo da independência, certo? Independência, o morte, tudo mais, lá, o grito do Ipiranga, etc. Em 1824, ele consegue fazer a primeira Constituição, né? A Constituição que não é promulgada, ela é outorgada, ou seja, foi dissolvido o parlamento, né? A Assembleia Constituinte, melhor dizendo, e aí ele deu um golpe fazendo com que dessas circunstâncias pudesse haver várias insurreições nos estados. Um deles foi a Confederação do Equador, né? Não sei se vocês sabem o que foi a Confederação do Equador. Foi um movimento separatista, né, que fez com que muitas pessoas, muitos padres intelectuais morressem, tentando fazer com que o Pernambuco se separasse do Brasil, certo? Isso foi tudo em 1824. Então você tem a primeira Constituição, que aconteceu em 1824, que teve um poder moderador como principal característica. Eu posso falar em um outro momento sobre a Constituição de 24. Tá bom? Como não é a aula de hoje, eu vou passar essas características. Mas em 1824 mesmo, teve também a Confederação do Equador, certo? A Confederação do Equador aconteceu no mesmo ano quando foi outorgada a Constituição. Outorgada significa dizer que o Dom Pedro I ele foi o cara que, né, sozinho deu esse golpe, né? Ele conseguiu criar um conselho de Estado para ele e, digamos assim, suprimir todas as ordens, todas as ideologias que estavam tentando dar um golpe nele naquela Assembleia, certo? Nós temos, em 1825, então, a Guerra da Cisplatina, certo? A Guerra da Cisplatina. Então, nós temos a Confederação do Equador, que foi em 1824, e a Guerra da Cisplatina, certo? Neste período em que Dom Pedro I já estava no governo. Temos duas guerras, portanto, duas guerras separatistas. São as duas guerras principais no período de Dom Pedro, que viveu, né, as mais, digamos assim, famigeradas, né, a título de Enem, digamos assim. E acontece, portanto, a Guerra da Cisplatina é o principal motivo, o principal fator que fez com que Dom Pedro I ele abdicasse. Abdicação. Certo? O principal motivo foi a Guerra da Cisplatina, porque como ele perdeu, ficou muito endividado com o Banco do Brasil, né, eu acho que eu falei isso, né, na última aula, acabou gerando muita insatisfação popular. Então, portanto, ele, né, abdica o poder e vai para Portugal ter as suas dissidências com seu irmão Miguel lá em Portugal. E esse período, portanto, de 1831 até 1840, inaugura-se o período regencial. Esta é a nossa aula de hoje. Melhor dizendo, de 1831 a 1835, que é quando tem a regência trina. Tem a regência trina una, tem a regência trina provisória e a regência trina permanente. Então, nós vamos estudar aqui. A aula de hoje está situada neste espaço aqui, entre 1831 e 1835. Maravilha? Vamos lá. Seguindo. Vários fatores contribuíram para a abdicação, como eu falei.
7 de abril de 31 acontece a abdicação de Dom Pedro I, deixando o seu filho Dom Pedro II com 5 anos de idade. A Constituição previa que uma criança não podia, né, governar, por óbvio, né, 5 anos de idade. Você tinha que ter uma idade minimamente, digamos assim, superior a 18 anos para poder você governar, para você ser um rei. E, portanto, inaugura-se esse período regencial que previa na Constituição de 1824, certo? Vamos seguir. Um dos motivos, né? Ainda os motivos da abdicação. A forma como ele lidou com as revoltas, por exemplo, com a Confederação do Equador, como foi a Guerra da Cisplatina, né? Foi um tanto insatisfatório. Os prejuízos já advindos da Guerra da Cisplatina, como eu falei, ficou muito endividado, né? Seu envolvimento com questões internacionais, sobretudo referente a Portugal, o fato, né, de não gerir muito bem, juntamente com o seu pai, Dom João VI, lá em Portugal, né, que não teve, né, a Constituição devidamente concretizada a partir da Revolução Liberal do Porto. Isso é uma outra questão, mas eu quero que você entenda que o motivo principal foi a Guerra da Cisplatina, certo? Vamos lá. As principais guerras, as principais causas foi a Guerra da Cisplatina, que além da derrota gerou um alto custo nos cofres brasileiros. Muitos brasileiros foram forçados a lutar no conflito. Nesse tempo, portanto, havia os aristocratas e os liberais. Os aristocratas, evidentemente, mais conservadores. Eram as pessoas que queriam, né? Isso aqui é apenas ideais. Eram movimentos, ainda não eram partidos oficiais. Eram apenas setores das classes, né, políticas que existiam naquela época, que estavam numa profunda divisão. Aristocratas e liberais. Os aristocratas mais conservadores, de latifundiários, que queriam a restauração, queriam a volta de Dom Pedro I, né? E os liberais. Os liberais que queriam a Constituição de maneira mais descentralizada. Os liberais conservadores, os liberais que já estão aqui, né? Os liberais constitucionais que queriam a descentralização do Brasil, da monarquia do Brasil. Certo? Os grupos mais ricos, no primeiro momento, ficaram ao lado de Dom Pedro. Mas ao longo do tempo, o discurso liberal foi ficando mais forte, ou seja, existiam os liberais, a conduta retórica dos liberais convencia muito mais ao lado da economia para que pudesse, então, descentralizar o governo, ainda na consideração da monarquia, mas de uma forma mais descentralizada. Certo? Houve uma área econômica, uma crise do Banco do Brasil, os réis que entrou em grande desvalorização. Já em 1821, Dom João VI, perdão, havia retirado o ouro do banco por ocasião do seu retorno a Portugal. A tentativa de Dom Pedro, diante da crise, foi imprimir um papel que gerou mais inflação e o fechamento do banco de 1829. Foi um dos fatores que fez com que se gerasse, né, a insatisfação popular sobre a figura de Dom Pedro I. Dom Pedro I partiu para Portugal. Pela lei, Dom Pedro II não podia governar por sua idade. Por isso foi formada uma regência trina provisória. Então temos aqui, pessoal, a regência trina provisória e a regência trina permanente. São duas características, né? São duas regências ainda no período da regência trina, de 31 a 35. Certo? São duas regências. O que existia, né, na Constituição de 24? Quando o governante fosse menor de idade, a regência deveria ser efetuada por algum parente próximo, apto à regência. Caso não houvesse, deveria se formar a regência trina para governar o país. Tá? Muito bem. Surgiram-se 3 partidos, agora sim partidos oficiais, que queriam e estavam pensando em como gerir e administrar aquele período, né, pós a abdicação de Dom Pedro I. Então nós temos os restauradores.
os restauradores, eles eram, agora sim, partidos oficiais, partidos, né, mais consolidados, que queriam transformar a monarquia à sua medida, a partir da sua ideologia política. Nós temos os restauradores, né, como eu falei, os caramurus, que eram popularmente conhecidos, eram os apelidos deles. Sua ideologia política era uma monarquia absolutista, certo? Uma monarquia que tinha como pressuposto o poder moderador ainda colocado, né? Não que a monarquia da Constituição de 1824 seria uma monarquia absolutista. Ela não é. Ela é uma monarquia constitucional. Mas eles queriam o retorno daquilo que era lá em Portugal. Os restauradores, eles queriam aquele absolutismo de Portugal, certo? Eita, saiu aqui. Então vamos. Os componentes ligados à coroa, certo? Comerciantes lusitanos, militares portugueses, ou seja, eram pessoas portuguesas que queriam manutenção daquele pacto colonial que existia entre Brasil e Portugal. Eles queriam transformar Portugal ainda numa espécie de colonização, certo? Eles eram contra o retorno, eles eram contra, certo? Queriam o imperador de volta, ou seja, em 1834, quando ele morre, esse partido ele não tem tanta força, ele não consegue tanta força assim, né? Porque como ele morre, então o partido que queria o retorno dele acaba se dissipando durante, né, essa tentativa de tomada, certo? Os moderados, conhecidos como chimangos, certo? Eles queriam uma monarquia constitucional centralizada, que era o que basicamente estava na Constituição, que era o que vivia basicamente antes de Portugal, perdão, Dom Pedro I ir para Portugal. Os componentes eram os proprietários rurais, burocratas, né? Eles eram a favor da regência, mas com caráter centralizador para conter as revoltas, como eu falei, em 1824, com a Confederação do Equador e a Guerra da Cisplatina, em 1828 e 25, né? Perdão, 1828 e 25, acontece esse medo de que os estados iriam, mais uma vez, se insurgir contra, né, se levantar contra a Constituição, contra o reinado, certo? E eles estavam ali na média, eles eram a ponte entre os restauradores e exaltados, rejeitavam o absolutismo dos restauradores, mas também se opunham ao radicalismo descentralizador dos exaltados. Então eles eram meio termo em relação aos exaltados. Os exaltados eram os jurujubas ou os farroupilhas, geralmente a gente chama mais de farroupilhas, certo? Havia uma ideologia política, era um liberalismo mais radical, descentralizado, né? Ou seja, alguns dessa ala partidária queria até já a República do Brasil, certo? Já tinha ideias republicanas, mas apenas alguns desta ala, certo? Então, os componentes são aquela clássica, né? Jornalistas, intelectuais, padres, militares de baixa patente, setores mais, digamos assim, ligados a uma ideologia com um teor mais revolucionário, certo? Incentivo ao comércio local e autonomia econômica das províncias. Quais as relações com os outros? Eles eram antagônicos aos restauradores, mas também se chocavam com os moderados, por estes manter o poder central e forte. Esse aqui são a foto da regência trina provisória. O que aconteceu? Para que não houvesse briga, esses três caras ocuparam os principais cargos,
né, substituíram o poder do imperador. Claro, com a exceção do poder moderador que existia. Essas pessoas aqui, elas não tinham o poder moderador nas suas mãos. Não tinham, né? Eles representavam, estavam esperando a maioridade de Dom Pedro II. Era para ser uma regência provisória, certo? A regência era para ser provisória. Acontece que esses caras eles ocuparam as principais cabeças dos partidos. Então temos Francisco de Lima, certo? Temos Carneiro de Campos e Campos Vergueiro, certo? Esses três. Ó, em 1861 foi aprovada pela Assembleia Geral a lei regencial que limitava os regentes às mesmas atribuições que o imperador tinha como poder moderador. A regência provisória durou apenas 3 meses, sucedendo a regência trina permanente. Aí sim, a regência trina permanente, ela de maneira mais, digamos assim, mais efetiva, conseguiu, por um período de tempo, ficar no poder, certo? A Assembleia Geral, portanto, ela elegeu esses três caras. Francisco de Lima e Silva, né? José da Costa Carvalho, Braulio Muniz, certo? Esses três caras, eles agora, de forma definitiva, tentaram conter algumas revoltas. Tentaram, de alguma forma, administrar o poder, certo? Esse governo já montado, adotou um caráter conservador, com o objetivo de frear as insurreições populares que tinham contribuído para a abdicação de Dom Pedro I. Quais foram as principais características da regência trina? Reforma política, que foi o quê? A Guarda Nacional, em 31. Essa Guarda Nacional ela foi montada, foi uma espécie de milícia, né, que era fora parte do exército português, certo? Existia um conjunto de pessoas que serviam à província geral, né, ao poder geral, e, de alguma forma, agia de maneira secundária ao exército, certo? Cada município teria a representação da Guarda Nacional e para reprimir movimentos populares. Foi criado para reprimir movimentos populares, porque estavam com medo daquilo que aconteceu na Guerra da Cisplatina e na Confederação do Equador. E existia também a Revolução Pernambucana, anterior à entrada de Dom Pedro I na independência. Existia algumas revoluções que antecederam, né? A Inconfidência Mineira, por exemplo, aconteceu antes de Dom Pedro I. Então existia, né, digamos assim, um histórico brasileiro sobre essas revoltas populares. Revolta armada composta por cidadãos proprietários para garantir a ordem e apoiar o governo central. Substituiu parcialmente as tropas portuguesas, como eu falei, a Guarda Nacional é uma, e o exército regular é outra coisa, certo? Porque o exército, ainda que com a guerra da Cisplatina, foi, digamos, colocado por escanteio, né? Houve um profundo desprestígio do exército, né? Em cima dessa guerra, né? Pelo fato de ter perdido, pelo fato de ter gastado muito dinheiro, etc. Houve o Código do Processo Criminal, em 1832, ou seja, descentralizou parte da justiça, dando mais poder às autoridades locais como os juízes de paz. Reforçou a autonomia municipal das questões jurídicas e, inclusive, criou aqui o habeas corpus, certo? Deu o devido processo legal para que a pessoa fosse criminalizada, certo? Temos o ato adicional, que era para ser 3 aqui, né, que eu acabei errando. Ato adicional em 34. Ele vai criar as assembleias
legislativas provinciais, dando mais autonomia ao poder local, ou seja, cada província não era estado, né? Antigamente era província que se dava. Cada província ela tinha uma regulamentação. Com esse ato adicional e com, né, a Guarda Nacional, foi dado, digamos assim, mais autonomia para as províncias poder gerir e administrar o seu próprio território. Certo? Então, existiu facilitou muito mais a vida das pessoas nesse período. Por mais que existia o governador, digamos assim, para usar uma expressão mais contemporânea, o governador ele era escolhido pela regência trina, né? Muito embora existia nomeações locais, quem era nomeado para governar a província era quem governava, quem nomeava era o governo central, certo? A criação da regência trina para uma regência una, mas sem o poder moderador, né? O ato adicional, ele prevê o quê? Ele prevê que a regência trina governe, mas sem a característica do poder moderador, ou seja, sem estar acima do executivo, está acima do legislativo, né? Não está acima do judiciário. Ou seja, o poder moderador, que era a capacidade de fazer com que você para que você estivesse acima dos outros três poderes, isso não existe. O poder moderador é apenas devido ao fato a quem? Ao imperador. A regência não tem esse poder. Certo? Extinguiu o Conselho de Estado, que era um órgão centralizado ligado ao primeiro reinado, ou seja, o Conselho de Estado eram pessoas da confiança do imperador. Como não tem imperador, não tem por que ter um Conselho de Estado. Certo? Isso aqui é mais no final, que eu vou explicar na próxima aula, que é a reinterpretação do ato adicional já em 1840, na reta final da regência, que é quando tiver já a regência una, etc. Que foi basicamente o golpe da maioridade, que eu vou explicar na próxima aula. Se você gostou dessa aula, peço que você compartilhe e curta aqui e comente no meu canal, tá bom? Espero que tenham gostado. Muito obrigado, forte abraço.